Olá, bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8h31 pelo horário de Brasília. Te faço um convite. Vamos juntos começar o dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Vamos de destaques. Geraldo Alckmin é nomeado para cargo especial de transição do governo. Shoppings prevêem que 90 mil vagas temporárias devem ser criadas com a COP, datas como a Black Friday e as festas de fim de ano. Nos destaques internacionais, foguete chinês perde controle e segue em direção à Terra. O módulo está previsto para cair na Espanha. E como novembro é o mês de prevenção ao câncer de próstata, a gente traz um alerta sobre a importância do cuidado com a saúde masculina. Tudo isso a partir de agora. O ministro da Casa Civil nomeou Geraldo Alckmin para o cargo especial de transição governamental e oficializou o início dessa transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. Vamos conferir. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, chegou ao Palácio acompanhado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do coordenador do plano do governo de Lula, Aloísio Mercadante. Alckmin, que foi nomeado para o cargo especial de transição governamental, disse que a conversa foi, entre aspas, bastante proveitosa e reforçou que a transição já começou. A legislação dá ao presidente eleito o direito de formar uma equipe de transição, com 50 cargos à disposição, para ter acesso aos dados da administração pública e preparar as primeiras medidas do novo governo. O vice-presidente eleito não quis antecipar os nomes que vão compor a equipe de transição, mas adiantou que eles vão vir de partidos que compuseram a coligação de Lula nas eleições. Devem compor a lista 12 nomes políticos e 38 técnicos para a equipe de transição. A ideia é que cada um dos políticos coordene um grupo temático e os técnicos fiquem vinculados a essas áreas. Alckmin afirmou que os nomes do MDB e do PDT, que aderiram à campanha de Lula no segundo turno, também devem fazer indicações para a equipe de transição. Ele disse que, a partir de segunda-feira, depois da reunião com o presidente Lula, começarão a ser divulgados os nomes da transição. E o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, participou ontem da primeira reunião da equipe de transição com parlamentares para discutir o orçamento do ano que vem. Junto com o relator do orçamento, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, Alckmin estuda propor para o Senado e para a Câmara uma PEC, uma proposta de emenda constitucional de transição, como alternativa para conseguir dinheiro para várias promessas de campanha, incluindo a de manter o Auxílio Brasil no valor de R$ 600. A primeira reunião da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com o relator do orçamento, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, acertou a necessidade de uma proposta de emenda constitucional para fazer frente a despesas urgentes que não estão no orçamento, como o auxílio de R$ 600, que vai acabar no final de dezembro. Além de Geraldo Alckmin, do PSB, participaram o coordenador da equipe de transição do governo Lula, o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Aloísio Mercadante. A ideia é incluir na proposta apelidada de PEC da Transição todos os compromissos assumidos na campanha. Além do Auxílio Brasil, falta dinheiro para a merenda escolar, reajuste do salário mínimo, recursos para a saúde, como a farmácia popular, e acréscimo de R$ 150 por criança até 6 anos aos repasses de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil. Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar, então são muitas as deficiências do orçamento. Mas nós temos que trabalhar dentro da realidade. O orçamento que nós estamos trabalhando foi apresentado legitimamente pelo atual governo e legitimamente o governo eleito está fazendo gestões para emendá-lo, para que ele possa se adequar à maneira de governar do novo governante eleito legitimamente pelo povo brasileiro. Então chegamos a um acordo, um entendimento,
que não cabe no orçamento atual as demandas que nós precisamos atender. Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$ 600, que é um compromisso público assumido pelo presidente Lula, e seria inconcebível que as pessoas, 21,6 milhões de famílias, a partir de janeiro, recebessem apenas R$ 400. De acordo com Alckmin, não foi discutido quanto será necessário ficar fora do teto de gastos para financiar as ações no próximo ano. O teto de gastos é uma regra criada para tentar limitar o crescimento da dívida pública. Prevê que a despesa feita pelos governos não superem a do ano anterior reajustada pela inflação. A proposta de retirar despesas do teto de gastos não é nova e foi adotada pelo governo Jair Bolsonaro, por exemplo, para pagar o Auxílio Brasil e para criar benefícios sociais. Segundo Alckmin, para que os beneficiários recebam R$ 600 em janeiro, será preciso aprovar a proposta até 15 de dezembro. A preocupação é, primeiro, em não manter o Bolsa Família de R$ 600 para pagá-lo em janeiro. Há necessidade de, até 15 de dezembro, termos a autorização, a chamada PEC da transição e a lei orçamentária. E não ter interrupção de serviços e obras. Essa é uma preocupação, quer dizer, não interromper, garantir o orçamento para não ter interrupção de serviços públicos ou paralisação de obras públicas. À tarde, o vice-presidente eleito esteve juntamente com a presidente do PT, deputada Gleice Hoffmann, e o ex-ministro Aloysio Mercadante em um encontro com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o secretário-geral, General Ramos, além de uma equipe de assessores. A reunião ocorreu no gabinete do ministro, no Palácio do Planalto. O presidente Bolsonaro, do PL, cumprimentou nesta quinta-feira o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, quando aconteceu um breve encontro que não estava previsto no terceiro andar do Palácio do Planalto. Alckmin ouviu o presidente dizer que vai atuar para uma transição tranquila de governo. Agora a gente atualiza a situação nas estradas com as manifestações. A Polícia Rodoviária Federal disse que não há mais bloqueios em rodovias federais. Segundo dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, 936 pontos de obstrução foram liberados desde o domingo. Mas a corporação informou que restam ainda 24 interdições parciais que não são bloqueios. Na quarta-feira, Bolsonaro pediu que seus apoiadores desobstruam as rodovias para que os protestos não perdessem a legitimidade. Nessa quinta, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para que a PRF apresente um relatório detalhado. Nesse relatório deve ter todas as multas aplicadas contra as pessoas que realizaram os bloqueios nas estradas. E a Petrobras informou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de mais de 46 bilhões de reais nesse terceiro trimestre de 2022. A companhia também anunciou o pagamento de dividendos bilionários aos acionistas, uma espécie de participação nos lucros da companhia. A companhia registrou lucro líquido de 46 bilhões e 960 milhões. O resultado ficou 15,2% abaixo do lucro reportado no segundo trimestre, principalmente devido à desvalorização do barril de petróleo. A estatal divulgou também que seu conselho de administração aprovou o pagamento de dividendos. O valor soma 43,7 bilhões. Estão prevendo a geração de cerca de 90 mil vagas temporárias nesse período com Copa, Black Friday e com as festas de fim de ano. Entre os postos mais requisitados estão vendedores, ajudantes e balconistas, com salário médio inicial em torno de R$ 1.600. Segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, pelo menos 90 mil vagas temporárias devem ser abertas neste final de ano.
O número é maior que o do ano passado, quando foram criados 80 mil postos provisórios. Esse aquecimento nas vendas de final de ano é esperado porque os últimos 2 meses reúnem datas importantes para o varejo, como a Black Friday, prevista para a última semana de novembro, e o Natal. Só que neste ano, a Copa do Mundo traz um cenário ainda mais otimista, prevendo um estímulo a mais entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. De acordo com um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com os Serviços de Proteção ao Crédito e com o Sebrae, vendedores, ajudantes e balconistas são as vagas mais requisitadas. Além disso, mais da metade das empresas preferem contratar jovens, de 18 a 34 anos. Já o salário médio inicial está em torno de R$ 1.600, com jornada de trabalho entre 6 e 8 horas diárias. O setor de vestuário, calçados e supermercados serão os que mais vão contratar. Já a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo prevê que sejam contratados 109,4 mil trabalhadores temporários no país neste final de ano, para atender às vendas no varejo. Essa é a maior oferta de trabalho temporário em 9 anos. Em 2013, foram abertos 115,5 mil postos, conforme informa a CNC. A Agência Nacional de Telecomunicações aprovou o uso do código 0304 para atividades de cobrança. O objetivo é facilitar a identificação desse tipo de chamada para conter o uso indevido de recursos de numeração por determinados agentes. A medida começa a valer a partir da publicação do ato do órgão nos próximos dias. A Anatel entende que tais chamadas, as de cobrança e telemarketing, quando adotadas massivamente, sobrecarregam as redes de telecomunicação. E antes do intervalo, vamos de previsão do tempo. Esse friozinho fora de época deve continuar ainda nesta sexta-feira em diversos estados. Mas a previsão é de que durante o final de semana o sol volte a ter mais força e as temperaturas aumentem, como já tem acontecido em várias regiões do país. Antes do intervalo, a gente então atualiza para você a previsão do tempo para essa sexta-feira e também para o final de semana em algumas cidades do Brasil. A gente começa falando da cidade de Dourados. Por lá, as temperaturas voltam a esquentar. Hoje, a máxima prevista para a cidade é de 27 graus. No final de semana, o tempo vai continuar firme e ensolarado, com máxima de 29 graus no sábado e 30 graus no domingo. Em Curitiba, o tempo também segue firme, mas com um ventinho ainda bem gelado. A máxima prevista para essa sexta-feira por lá é de 19 graus. No sábado, a temperatura se mantém, com máxima também nos 19 e domingo. O sol deve aparecer em alguns momentos do dia, mas olha só, a máxima não deve passar dos 18 graus. Para finalizar, a gente fala, é claro, aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu agora aqui na região central, na região da Praça da República. Olha só, um céu azul com algumas nuvenzinhas, a gente vê ela se movimentando rápido. O dia amanheceu com esse céu lindo, com um pouquinho de nuvem, né? E o sol está ganhando força por aqui. Apesar disso, os ventos devem continuar bem gelados o dia todo. A máxima prevista para hoje, aqui na capital paulista, é de 20 graus. No final de semana, as temperaturas devem aumentar um pouquinho, mas não muito. A máxima no sábado chega a 21 e no domingo, 22 graus. E veja a seguir, o foguete chinês perde controle e segue em direção à Terra. O módulo está previsto para cair na Espanha. E como novembro é o mês de prevenção ao câncer de próstata, a gente traz um alerta sobre a importância do cuidado com a saúde masculina. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, já estamos de volta e ao vivo. Agora são 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional.
Autoridades chinesas informaram que restos de um foguete descontrolado deve cair na Terra na manhã desta sexta-feira. De acordo com a Agência de Controle Aéreo da Europa, boa parte do foguete deve ser destruída durante a sua entrada na atmosfera terrestre. A previsão era de que o módulo chinês caísse no Oceano Atlântico, mas como a aeronave está fora de controle, é possível que ela caia em território espanhol por volta das 9 horas desta manhã, aqui no horário de Brasília. Autoridades da Espanha interromperam o tráfego aéreo em 4 das 17 regiões do país e aeroportos de cidades turísticas, como Barcelona e Ibiza, seguem fechados até que não haja mais risco para as operações. O Ministério de Relações Exteriores da China informou que a reentrada de um foguete na atmosfera é uma prática internacional comum e que os danos às atividades de aviação e ao solo são extremamente baixos. Diplomatas do alto escalão do G7, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, se reuniram nesta quinta-feira e prometeram ajudar a Ucrânia durante o próximo inverno. Vamos conferir como foi esse encontro. O encontro ocorreu na Alemanha, que preside o grupo. Na agenda, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, destacou que o presidente russo, Vladimir Putin, está tentando colocar a Ucrânia na escuridão no inverno. O inverno está chegando e Putin está esperando o inverno chegar para apoiar o exército russo. Os diplomatas de alto escalão prometeram ajudar a Ucrânia durante o próximo inverno. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, prometeu que os aliados não vão permitir que a Rússia leve fome aos ucranianos. Faltam 16 dias para a Copa do Mundo. No Esquenta Qatar de hoje, Leonardo Félix fala da edição que mais teve faltas e expulsões da história do Mundial. Vamos conferir. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Você sabe qual mundial é o recordista em cartões vermelhos? Esta marca negativa cabe à Copa de 2006 na Alemanha. Foram 28 expulsões no total, superando os 22 cartões vermelhos de 98 na França. Uma partida em especial chamou a atenção sobre o alto número de advertências e faltas graves. O confronto entre Portugal e Holanda foi a mais faltosa da história das Copas. Ao todo, o árbitro aplicou 16 cartões amarelos, sendo 9 para Portugal e 7 para a Holanda, além de 2 cartões vermelhos, um para cada time. Outro ato de indisciplina marcante aconteceu na grande final entre França e Itália. O craque francês Zidane deu a famosa cabeçada no peito do zagueiro italiano Materazzi e foi expulso. É isso aí, faltam 16 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Novembro é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Um levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde mostrou que no primeiro semestre deste ano, o Sistema Único de Saúde realizou apenas 200 mil consultas de homens a urologistas. O repórter Dionísio Gonçalves preparou para a gente uma matéria sobre a importância do cuidado com a saúde masculina. A próstata é uma glândula que só o homem possui e fica localizada na parte inferior do abdômen. A partir dos 40 anos, ela começa a crescer e passar por modificações. Algumas células podem apresentar crescimento fora do normal e fazer surgir um tumor. Cada vez mais, os médicos de todas as especialidades estão entendendo a importância dos testes genéticos na prevenção a doenças e na saúde como um todo. Então, quando o paciente tem uma predisposição genética ao câncer, a gente consegue guiar a prevenção e tratamento desse paciente. O Novembro Azul é uma campanha internacional para alertar os homens sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. O mês é marcado para a conscientização do diagnóstico precoce da doença, a mais frequente no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele. Na verdade, a incidência do câncer de próstata ela vai aumentando conforme os homens vão envelhecendo. Então, a partir dos 50 anos de idade, é preconizado a gente fazer o exame preventivo para o câncer de próstata. Além dos exames, algumas mudanças no comportamento fazem toda a diferença. Como todo tumor, controle de peso é importante, ou seja, a obesidade propicia ao tumor. Evitar comidas gordurosas, principalmente gordura de origem animal, que mostra que existe uma incidência maior naquela população que consome mais gordura animal.
E é importante que tem fatores genéticos. Então, existem fatores que são da própria pessoa, mas também existem fatores exógenos, ou seja, que elas vão adquirir pelo hábito de vida dela. Segundo dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, um homem morre a cada 38 minutos por causa do câncer de próstata no Brasil. Isso porque a maior parte deles não tem o hábito de fazer os exames para prevenir a doença. E quando os primeiros sintomas surgem, 95% dos tumores já estão em estágio avançado e com poucas chances de cura. Eu estou fazendo todo ano, né, meu? Todo ano eu vou no posto lá e faço um exame lá, legal. Como ele é deficiente, então eu estou acompanhando, sou acompanhante dele, mas eu me previno, graças a Deus. Já fiz já uma vez, pretendo fazer agora de novo, né? Só marcar o exame para ele agora de novo, daí a gente vai fazer. Muito importante, está acima de tudo. O homem que quiser se preservar tem que se dispor a fazer esse tipo de exame. O Givaldo sabe bem como é importante o diagnóstico precoce. Ele descobriu o tumor em 2019, o que fez com que ele tivesse sucesso no tratamento. Eu não sentia nada e viu que tinha câncer de próstata. Aí já não dava para operar mais. 20 radioterapia todo dia a máquina. Todo dia passa daquela máquina. Aí essa aqui era mais ruim. Mas no tratamento houve uma vantagem que diminuiu. Na última vez agora me deixou tranquilo. O preconceito ainda é a maior barreira para a prevenção. Para você que ainda tem receio de procurar um médico, o Dr. Alexandre faz um alerta importante. O diagnóstico precoce é fundamental. Por quê? Porque é a maior chance nossa de curarmos essa doença. Se nós fizermos o diagnóstico precoce, a chance de cura é acima de 90%. E por que é tão importante fazer o exame preventivo? Porque o câncer de próstata ele só vai começar a dar alguns sintomas quando ele já sair da próstata, quando ele já começar a ser incurável. Procurem o mais rápido possível, porque você pode se curar de uma doença extremamente grave e comum, que leva a consequências muito sérias, como impotência ou incontinência urinária. Então, previnam-se. Essa edição fica por aqui mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá.